Olá, pessoal abençoado seleto. Quero trazer uma reflexão aqui para você, ao mesmo tempo também para mim também. Nós vivemos no mundo, é mesmo complicado viver nesse mundo, né? É um mundo assim, sabe? Que deveria ser um lugar de bênção, um lugar de paz. Mas o mundo atual que estamos vivendo é um mundo de um lugar cheio de muita dificuldade. Na verdade, o mundo, de fato, pessoal, está repleto de desafios, dificuldades e em diferentes formas, na área econômica, sociais, emocionais, espirituais, e elas nos lembram constantemente que a vida não é uma linha reta de conquista fáceis, mas é um caminho sinuoso, cheio de pedras e curvas, inesperada. No entanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nesse cenário de obstáculo que se revela a essência, tá, da existência humana e a capacidade da resiliência, que cada dificuldade é também uma oportunidade de crescimento. O sofrimento nos ensina a valorizar os momentos de paz. A escassez nos mostra a importância da gratidão e os conflitos nos convidam a desenvolver empatia e compreensão. Se o mundo fosse apenas simples, confortável, talvez não houvesse espaço para evolução. As dificuldades nos moldam e fortalecem e nos fazem perceber que, apesar das dores, há sempre a possibilidade de uma superação. Em outras palavras, o mundo é cheio de dificuldades, mas também é cheio de possibilidade. A chave está como escolhemos encarar esses desafios, como fardos que nos esmagam ou como degraus que nos elevam. Nessa caminhada que cada um tem nessa terra, há um grande mistério na vida do ser humano, porque nós não sabemos, em parte não sabemos, em parte sabemos. Em parte não sabemos de onde é que nós viemos e para onde nós iremos retornar. Em parte não sabemos. Mas em parte sabemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. Sabemos que nós viemos de Deus. Isso é fato. Ele é o Criador. Mas a pergunta que não quer se calar é esta: aonde eu estava e você do outro lado também estava? Antes de ser gerado no útero da nossa mãe. Não é simplesmente na semente do nosso pai, pelo esperma ali. Não. A verdade é que Deus fala com o profeta Jeremias que ele já havia conhecido o profeta Jeremias mesmo antes dele ser gerado no útero da mãe dele. Aí uma pergunta a se fazer. Se Deus já conhecia Jeremias mesmo antes dele ser gerado no útero da mãe dele, e Jeremias só veio ter entendimento depois que veio ao mundo. E o profeta Davi também, profeta e rei,
Davi, ele também fala, dentro desse mesmo pensamento, né, sobre a vida humana, que Deus já o conhecia, mesmo quando nenhum dia da vida dele existia, Deus já havia escrito todos os dias da vida dele. Então eu me apanho hoje aqui a refletir sobre esse tema, o mundo. Estamos no mundo, mas Jesus disse que nós também não somos do mundo, assim como ele também não é do mundo. Essa é uma esperança que todos nós temos, de um dia poder estar ao lado do Senhor e viver junto com Ele no seu reino eterno. Mas não depende de mim, não depende de você, não depende do ser humano. É exclusivamente pela graça. Jesus disse: pela graça vai ser salvo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando eu falo Jesus, eu estou me referindo aos seus apóstolos, seus profetas, porque são os mensageiros de Deus. Então, quando o homem de Deus está falando, não é simplesmente um homem de Deus, é o próprio Deus que está ali falando, por intermédio dele. Pega isso aí com você, tá? Quando um pastor está falando, não é o pastor que está falando, mas ele é o anjo da igreja. É o anjo que está falando, no nome do Senhor. Que mundo é esse que nós vivemos? Cheio de sofrimento, de dor. O mundo onde as pessoas, cada dia que passa, elas estão mais violentas, elas estão mais amantes de si mesma. O mundo onde as pessoas acumulam riquezas para si e fecham os olhos para o próximo. Nessa reflexão que eu estou falando, o mundo é mesmo um lugar cheio de dificuldades. E Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que é para mim e você ter bom ânimo, porque ele venceu. E como eu vou vencer? Como é que você vai vencer? Aonde a gente olha para a esquerda, a gente não encontra um braço amigo para poder nos amparar. A gente olha para o lado direito, a gente também não encontra um braço amigo para poder nos amparar. A gente olha para os lados, não encontra um amigo verdadeiro que realmente se posiciona em querer ajudar o próximo. Mas existe algumas pessoas que estão prontas para ajudar o próximo. Eu louvo a Deus porque eu conheci um homem em toda a minha vida, em todo o meu ministério. Eu e minha esposa conhecemos um homem só. Olha que a gente conhece bastante pessoas, sem querer menosprezar as pessoas que nós conhecemos, sem querer menosprezar nenhum deles. Mas até hoje nós conhecemos um homem só, que ele se importava comigo, se importava com a bispa. Sem menosprezar nenhum, porque temos um outro amigo da gente, que ele é amigo de verdade mesmo, porque ele sempre está se preocupando comigo, com a bispa. E
E ele não tinha nenhum porquê se preocupar comigo e com a bispa, porque ele é um advogado. Mas ele se preocupa comigo e com a bispa. Por quê? Porque ele reconhece a, a graça de Deus que reposa sobre a minha vida e sobre a vida de minha esposa. E ele sabe também que eu reconheço também, ele mesmo sendo um advogado e pastor, ele e a esposa dele, ambos são pastores, reconhece como que a vida é difícil, principalmente neste mundo que nós estamos vivendo, onde o que vale é a pessoa não ter caráter. O que vale hoje em dia é as pessoas que não têm um pingo de moral. Essas pessoas, elas parecem que conquistam as coisas com mais facilidade. Elas não têm aperto nenhum na vida delas. O mundo é mesmo um lugar cheio de dificuldades e de pessoas que não têm um pingo de amor ao próximo, mas pelo contrário, o mundo está totalmente tomado pelo espírito do egoísmo. Você e eu valemos o que nós temos. Há um ditado no mundo que diz o seguinte: você vale o que você tem no bolso. Se você não tem um real, você não vale nada. Infelizmente, essa cultura que só tem valor é quem tem dinheiro, quem tem poder, tem destruído o mundo. Porque aqueles que têm querem ter muito mais. E como é que eles fazem? Eles tiram daqueles que nada têm. Então, nessa reflexão, eu quero dizer para você: Jesus prometeu um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais praga, não haverá mais maldição, não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor nem sofrimento. Ele tem reservado para todos aqueles que confiam nele. E eu confio. Sem ser redundante, mas fechando já essa reflexão, duas pessoas que eu considero até hoje, que sempre se importou comigo e com a bispa. Um já não se encontra mais conosco. Deus o recolheu alguns anos atrás. E eu confesso para você, a Bíblia diz que é melhor estar no luto, no velório, do que na festa. Melhor você estar no luto do que você estar na festa, porque lá no luto você vai ver o fim de todas as coisas e o fim de todo ser humano. Mas eu não pude estar no velório deste meu amigo, tanto meu como da minha esposa, como do ministério. Porque não foi só uma ocasião. Se fosse só uma ocasião, ainda vai lá, né? Porque tem pessoas que falam assim: eu ajudei já uma vez, tá bom demais, a pessoa se vira, então a gente não pode acostumar. Tem pessoas que falam isso, falam assim: ó, a gente ajudou uma vez só, agora a pessoa tem que se virar, para não ficar sendo dependente da gente. Infelizmente, eu já ouvi esse tipo de conversa e engoli seco, porque eu sei que no final da vida o ser humano tem que ter pelo menos
amigos, 4 amigos, para levar o seu caixão e depois ali, só Deus sabe o que espera após a morte. Então, meu querido, tenha paz com Deus, tenha confiança e saiba que o nosso Deus, Ele está pronto para poder consolar os aflitos de coração, os abatidos de alma e aqueles que realmente têm sido abandonados pelos amigos, têm sido abandonados pelos parentes, tá? Não se sinta excluído, mas se sinta uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque é melhor você estar em paz com Deus sozinho do que você estar no meio de uma multidão sendo, como fala, eu posso dizer, que na verdade é assim, as pessoas elas vêm até você porque elas querem tirar algo de você. Aí fica te bajulando. Então são bajuladores interesseiros que têm interesse em algo que você tem para oferecer. Mas no dia que você não tiver mais nada para oferecer para essa pessoa, simplesmente você é descartado. Entendeu? Você é abandonado. Você não é mais lembrado, conforme a história que eu já contei para vocês, que está em Eclesiastes, do velho pobre que livrou uma cidade. Não tenha receio de ser o que você é, mas fique firme e saiba que o mundo realmente é um lugar cheio de dificuldades e de pessoas perversas, malignas. Tem pessoas boas? Tem. Mas a maioria são pessoas malignas que não querem ajudar você, não quer estender as mãos para você. Mas você é diferente. Você não vai fazer igual essas pessoas. E quando elas te procurar, você vai fazer como José lá no Egito. Você não vai jogar na cara dos irmãos deles que havia vendido e havia feito tudo o que fez com ele. Pelo contrário, você vai mostrar que você é diferente e que você não pensa só em você, mas você pensa também no próximo. Deus te abençoe. Se essa reflexão falou com você, querido, eu peço que você inscreva aqui em cima na minha página, aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima tem, como fala, a chave Pix. Aqui em cima tem um lugar para você se inscrever aqui na minha página, para que você possa estar recebendo sempre uma palavra de Deus, uma oração, para que você possa caminhar nesse mundo cheios de pessoas malignas que não querem ver o seu crescimento espiritual e muito menos o seu crescimento material. Mas maior é Deus, que protege aqueles que Ele ama. E eu sei que você é amado de Deus. E se você ama Deus, ajude esta obra, porque essa obra precisa de você e da sua ajuda. Primeira ajuda, oração. Segunda ajuda, compartilhamento. Terceira ajuda, a sua contribuição financeira.
Essas três coisas são essenciais para que o nosso ministério continue caminhando. Em abril, 36 anos de ministério próprio. E eu espero continuar pregando até o retorno do Senhor Jesus. Ok? Deus abençoe. Até a próxima, querendo o nosso Deus. Um beijo. Com sincero Shalom Adonai, o seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins e Bispa Roseli. Shalom.